Boa noite, amigos. Hoje, dia 8 de setembro de 2021, estamos começando aqui mais uma live no canal Trilha Espírita. Agradecemos imensamente a oportunidade de estarmos juntos novamente e hoje nós vamos falar sobre a vivência do luto. Principalmente agora, né, nessas épocas de pandemia, muitas famílias estão passando por esse momento de dor. Vocês estão me ouvindo bem? Sinara, boa noite. Rosane, estão me ouvindo bem? Tudo certinho? Se puder me dar uma devolutiva, eu agradeço. Então, quem vai estar conosco nesta noite, eu vi que ela já entrou aqui na sala, é a Liliana Fábia. Ela é lá de Alagoas, é a primeira vez dela aqui no Trilha. Ela é psicóloga clínica e hospitalar, com experiência por mais de 10 anos em unidades de terapia intensiva em UTIs. Expertise em manejo e abordagem em situações de perda e luto. Participação em grupos de estudo, pesquisa e atuação na área, formação em psicologia transpessoal e capacitação internacional em aconselhamento do luto. Então, com certeza, ela vai trazer uma luz, né, para nós nessa noite, para que a gente possa aprender um pouco mais, tratar as nossas emoções, os nossos sentimentos. Boa noite a todos que estão entrando, sejam muito bem-vindos. Olá, Liliana. Olá, querida, boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo bem? Você consegue me ouvir? Eu consigo te ouvir, mas você está atravessada na tela. Você está no notebook? Não, eu tô no celular, deixa eu só ajeitar aqui então. Ah, isso! Perfeito! Agora Aí, sim. ficou excelente! Deixa eu Tá, ajeitar o meu só também aqui, ajeitar. para a gente se enquadrar. Tá Liliana, bom. seja muito bem-vinda ao nosso canal Trilha Espírita. É um grande presente para a gente poder contar com uma pessoa que tem Eu falei um pouquinho aqui do seu currículo, né? Então, você tem, melhor do que qualquer um de nós, tem mais vivência, né? Com esse aspecto da dor, do sofrimento, do luto que as pessoas estão passando, principalmente depois da pandemia, né? Muitas famílias foram visitadas, digamos assim, por essa dor. Verdade, Jane. Primeiro cumprimentar você e todas as pessoas que fazem parte desse projeto tão bonito que é o Trilha. E dizer que o próprio nome é fantástico, porque a nossa evolução espiritual, ela obedece uma trilha e não um trilho, né? Quando a gente fala em trilha, a gente fala de diversos caminhos possíveis. E trilho é uma linha reta, sem possibilidades de bifurcações, né? E a nossa evolução é assim, porque estamos em condições evolutivas diferentes, né? Em situações de vida diferentes. Então, o trabalho que eu aprendi a conhecer recentemente, mas encantada com o que vocês fazem, a qualidade com que vocês fazem esse trabalho de divulgação, trazendo gente tão querida, né, para falar sobre a doutrina, sobre os aspectos que permeiam a nossa evolução. Então, estou muito feliz aqui. Muito bom. Bom, somos meros instrumentos, né, com o propósito de levar um pouco de esclarecimento. E fomos conduzidos aí depois do início da pandemia a este canal. Estamos muito felizes com a oportunidade. Bom, como sempre nós começamos, vamos rogar a espiritualidade amiga que sempre nos assiste, que nos envolva neste momento, envolva a nossa convidada,
a Liliana, que ela possa se sentir confortável, que ela tenha o equilíbrio, que ela tenha a sabedoria para conduzir este momento, que suas palavras possam chegar às pessoas que estão neste momento atravessando a dor e o sofrimento que envolve o luto. Obrigada, Senhor Jesus, esteja conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Seja. Então, Jane, é um tema muito sensível, mas tão necessário de ser falado, né? E eu acho paradoxo, porque a gente espírita está diretamente ligada aos aspectos ligados à desencarnação. Mas nós até então falávamos muito pouco sobre isso. Sobre luto, sobre perda, sobre morte. E eu acho que a pandemia fez com que fosse atirado na nossa sala de estar, na nossa mesa de jantar, a pauta da morte. Porque diante de mortes sequenciais, né, sucessivas, que visitaram, como você bem colocou, famílias, e às vezes mais de uma vez, porque nós temos conhecimento de vários membros de uma mesma família, né, que passaram pelo desencarne, colocando todos nós a lançar esse olhar, essa lupa mais, né, profunda sobre a temática da morte e do morrer. E é interessante isso porque até então não havia um espaço para falar sobre isso. Nós lembramos que há um pouco mais de 2 anos atrás, nós vivíamos uma realidade de projeção de felicidade, de ostentação de tudo aquilo que era a boa performance, né, as vidas felizes, o consumo extremado. E aí não havia espaço, muito menos para o adoecimento, quanto mais para a morte. E aí a pandemia instala, né, essa crise no mundo. E todo mundo se vê com as suas bases seguras afetadas. E aí, antes da gente seguir nessa conversa, eu queria me solidarizar a todos os corações visitados pela experiência da partida de seus entes queridos, porque eu sempre costumo dizer, quando a gente fala sobre esses assuntos, que mesmo sendo seres espirituais, nós somos e estamos transitando em experiências corporais, carnais, experiências humanas. E o luto é algo que tem muito a ver com a experiência humana e com as vinculações que a gente estabelece na vida. Ainda não sabemos amar, é verdade. Mas o luto é sim o preço do amor, porque a gente faz luto por tudo aquilo ao qual a gente fez vínculo, formou um vínculo. E aí vale a gente destacar que o luto, nós fazemos lutos não só pelas rupturas dos vínculos humanos, afetivos, mas a gente faz luto por situações, por circunstâncias. Quantas pessoas nessa pandemia estão em luto pela sua perda do status, né, do status financeiro, econômico, perderam seu padrão de vida inicial. Algumas pessoas tiveram que mudar das suas residências depois de anos, décadas, habitando naquela casa, naquele lar, e aí fazem experiências de luto também por conta disso. Então, o universo que permeia o luto, ele é muito amplo, ele é muito complexo. Então, assim, a gente precisa entender que o luto ele é atravessado por vários, né, fatores, por inúmeras variantes. Não é uma experiência tão simples, não é linear. Se a gente pudesse comparar, o luto ele é muito mais aproximado de uma imagem de montanha-russa do que de uma linha contínua e reta, retilínea. Porque nós somos atravessados por essas montanhas, né, essas oscilações de emoções e de sentimentos. Então, olha só, gente, só um dado interessante que eu estava colhendo agora há pouco.
Hoje no Brasil, só por Covid, porque nós sabemos que existem outras experiências de desencarne, né? Devido a outras circunstâncias, mas só por Covid nós atingimos uma marca de 530.344 mil óbitos por Covid. E aí me chamou a atenção e eu fui pesquisar Campo Grande. Campo Grande, hoje, tem uma média de 9.434 óbitos. E existe um cálculo que é feito dentre as pesquisas que estão relacionadas ao luto, que pelo menos de 5 até 10, mas eles fazem uma média de pelo menos 6 pessoas diretamente afetadas pelo desencarne de alguém. Se a gente multiplicar esses números por 6, por exemplo, a gente vai ter mais de 3 milhões de enlutados no Brasil e uma média de 56.604 enlutados só em Campo Grande. E aí a gente pode dizer assim, e aí eu peço licença para a gente colocar o seguinte: a doutrina espírita vem instalar uma nova forma de se conceber a morte. Nós aprendemos com a doutrina espírita que a morte não é o aniquilamento do ser. Ela é uma mudança de padrão vibratório no qual aquela criatura vai continuar o seu projeto de evolução em uma outra dimensão. Então, ela vem instaurar uma nova forma, um novo olhar sobre a experiência da morte e dá um alento muito grande aos nossos corações, a certeza de que aqueles que partiram não se diluíram no espaço, que eles seguem as suas trajetórias. E a doutrina é muito firme e nos traz inúmeros elementos quanto a isso. Isso é um fato. Mas a gente convida a abrir uma página em meio a essa percepção, porque a concepção, a aceitação do processo de morte, ele não é só cognitivo. Aceitar a experiência da morte e ver que ela é um portal que atravessa-nos para uma outra fase, uma outra etapa da vida, ela não é só uma experiência cognitiva. Porque o luto, ele nos lança numa experiência de extremo desconforto e de uma necessidade pungente de adaptação. Quando eu sou informada da partida de um ente, há ocorrências e manifestações fisiológicas, psíquicas, que acontecem comigo no enfrentamento dessa experiência. E isso não pode ser desconsiderado. Por quê? Porque nós temos nos deparado, Jane, com espíritas amigos que estão vivenciando experiências de extrema penúria e sofrimento, sofrendo na solidão por estarem, não se sentirem legitimados na sua dor ou por terem vergonha de admitir que não estão dando conta dessa falta, dessa partida de lidar com essas experiências. E aí, ouvindo isso, me tocou muito profundamente. Porque nós esquecemos um passo atrás. Porque, estando em corpos e experienciando essa grande escola que se chama convivência humana, né? Nós somos naturalmente seres que temos por base a necessidade de vínculo. O vínculo, o apego, ele é um recurso providencial para a sobrevivência humana. Nós temos essencialmente uma necessidade de nos vincular a um outro ser para sobreviver. Então, isso é uma constituição nossa enquanto seres encarnados. As nossas formas de vinculação na Terra, elas vão variar. Então, há pessoas que amam de uma forma mais, entre aspas, equilibrada, e há aquelas que se apegam em demasia aos seus objetos de amor. Quando isso se rompe, nós vamos ter uma variante de possibilidades de pessoas lidarem com essa experiência. Então,
o que a gente precisa entender é que o enlutado ele é convidado a lidar, a adaptar-se internamente a um mundo que externamente já está adaptado. Então, muitas pessoas que atravessam a experiência do luto, elas não são só convocadas, e a convocação é a expressão certa, porque você não tem como recusar, você é arrastado para essa experiência. Então, as pessoas que são convocadas a isso, não é só a lidar com a ausência física e material daquela pessoa. É, por exemplo, uma esposa que casada há 40 anos, acostumada no meio da noite a esticar o seu braço, encontrar o seu esposo ali do lado, um corpo quentinho, aquecido, é encostar depois e encontrar o lado da cama vazio, frio, porque aquele ser já não está mais ali. É uma mãe acostumada no final da tarde ao barulho do filho que chegava suado, agitado e que lhe beijava a testa, lhe cumprimentando, né, amorosamente, e não ter mais, naquele horário, aquele gesto, aquele barulho tão esperado. Então não é só lidar com isso, mas é assumir um novo papel, é um novo lugar. Se a pessoa que partiu era, por exemplo, o grande provedor da casa, o grande gerenciador ou gerenciadora da família, essa pessoa vai ter que reaprender papéis. Então, é preciso entender, e aí a gente vê que no afã de ajudar, muitos irmãos dizem, olha, mas já está tanto tempo e você ainda menciona, né, sobre a pessoa que partiu, será que você não está perturbando a paz de quem se foi? Quando na realidade, nessa travessia do luto, tudo que um enlutado mais quer é falar sobre quem partiu. Porque é como se falar sobre aquela pessoa que se foi, você se desse tempo para que seu psiquismo e as suas emoções elas possam se alinhar. E aí você começar a entender que a sua realidade, agora, a sua trajetória na Terra, ela vai seguir sem a presença física, material daquele ser. E faz muita falta. É isso que nós precisamos entender como espíritas. Porque nós ainda estamos em experiências humanas. E a ausência dói. Essa ruptura dói. Emmanuel, por exemplo, no livro Vida e Sexo, quando ele fala dos rompimentos no campo das vinculações, seja por divórcio, separação, ele fala que há uma interrupção naquela continuidade das trocas fluídicas, magnéticas. Então, por isso que a separação também ela gera luto. Porque ela coloca as partes em uma condição de se restabelecerem e terem um tempo de se reconectar e adaptar-se nesse novo projeto de vida. Mas isso gera um impacto vibratório também. Como o nosso planeta, diante de tantos desencarnes ao redor do mundo, não há como não dizer que nós, enquanto psicosfera, sofremos um abalo, aliado ao número exorbitante de pessoas enlutadas e colocadas diretamente nessa experiência de terem que se adaptar a essa falta. Então, é interessante a gente notar e reconhecer que a experiência do luto ela precisa ser legitimada. A concepção da imortalidade não nos exime dessa dor, que ela é muito real. Então a gente tem visto inúmeros irmãos adoecendo por conterem, por ficarem numa posição de constricção desses sentimentos que são tão intensos, por terem vergonha de reconhecerem que está doendo muito. E aí eu costumo dizer, nós cristãos, religiosos, de uma forma geral, costumamos dizer assim, eu ainda tenho dificuldade de perdoar. Mas perdão é um dos preceitos fundamentais daqueles que se propõem ser cristão. Reconhecendo que somos passíveis de erro, logo devemos nos colocar no dever
de entender o erro do outro. Mas nós não nos constrangemos em dizer que ainda não aprendemos a perdoar, mas nos sentimos envergonhados em dizer que não conseguimos ainda dar conta da ausência física daquele ser querido. A gente precisa reconhecer que a doutrina é, sobretudo, consolo. Ela nos traz consolo. E quando a gente fala nisso, a gente lembra, por exemplo, o capítulo 5º do Evangelho, Bem-aventurados os aflitos, maior capítulo do Evangelho. Já anunciando que a experiência do sofrimento era algo extremamente presente nas nossas vidas. Mas o capítulo seguinte, o Cristo Consolador, tem uma fala do Espírito de verdade que diz: Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Espíritas, instruí-vos, eis o segundo. O amor vem na frente. E por que será que o Espírito de verdade falou e colocou o amor na frente da instrução? Porque talvez soubesse que conhecimento sem amorosidade nos leva a ser cruéis. Está aí a ciência, que em nome da ciência, sem o amor, quantas atrocidades não foram feitas. Assim como o amor sem a razão, que nos dizia Einstein beira a loucura. Então precisamos olhar para os irmãos que atravessam a experiência do luto com amorosidade. Porque não é julgamento que cabe, que cada um sabe onde dói e como dói. Há enlutados, por exemplo, que podem apresentar manifestações orgânicas, acham que vão ter um infarto, porque sentem o coração bater de um jeito diferente. Sentem dores no estômago, tremores, sensações de pânico, ansiedade. São manifestações físicas que falam desse momento em que todo ser é convidado a esse processo de adaptação. Então a gente costuma dizer: quer ajudar um enlutado? Não precisa falar. Quando morre alguém, quando desencarna alguém, todo mundo fica se sentindo desconfortável por não saber o que dizer. Para o enlutado, você não precisa falar. Basta ter a paciência de escutar. Ou precisa, às vezes, só segurar a mão e dizer: estou aqui com você. Só você sabe o tamanho da sua dor, mas você não vai estar sozinho. Só isso, às vezes, basta. Às vezes um enlutado não consegue sair da cama, ajeitar a casa, fazer uma comida, não consegue se alimentar. Ofereça, por exemplo, uma sopa quentinha, um mingau, uma comida mais pastosa, porque é fácil de deglutir. Porque às vezes é difícil até engolir um alimento sólido. A pessoa às vezes perde a noção de tempo, fica um tempo desnorteada, mesmo sendo espírita. E aí ofereça-se para ajeitar a casa. Olha, eu posso passar na sua casa e ajeitar, fazer uma faxina, posso levar as crianças na escola. É a melhor forma de se ajudar, até que a pessoa possa se recompor. Tem um querido chamado Rodrigo Luz. O Rodrigo escreve lindamente a respeito do luto. Ele que está à frente do Instituto da Fundação Elizabeth Kubler-Ross no Brasil, porque existem várias fundações da Elizabeth Kubler-Ross ao redor do mundo, e ele tem uma fala interessante, ele compara a experiência do luto como um parto. E ele diz, por exemplo, quando a mulher está para dar à luz, o útero contrai. Nesse momento de contração, a gente pode comparar o luto com aquele polo da dor. Quando a gente se contrai, se apequena diante da dor e parece que tudo é muito grande e a gente não vai conseguir superar. Então a gente fica constrito, voltado para si de uma forma muito intensa. Mas no parto também há o relaxamento do útero. É quando às vezes a gente distrai da dor e por alguns momentos o enlutado se percebe rindo de alguma situação ou envolto em memórias positivas, boas lembranças que fazem com que relaxe um pouco desse polo da dor. Mas várias vezes ele vai ser visitado pelo polo da dor e pelo polo da saudade. Tem um cantor das antigas,
mas eu conheci primeiro a letra do que depois o cantor, que é Vicente Celestino. Ele tem uma canção que ele fala: saudade é espinho cheirando a flor. O luto é isso. Ao mesmo tempo, nos coloca numa condição de dor e ao mesmo tempo nos fala de amor. É interessante também a gente perceber isso e falar desses ciclos que acontecem, porque tem um outro conceito que a gente precisa abordar, que o luto não tem fim. Ele também não é um mal a ser combatido, porque a gente ouve assim, alguns vídeos, algumas promessas, venha como trabalhar, como cancelar ou lidar com o luto, como acabar com o luto. O luto não se acaba, porque a gente vai ser visitado sempre por esse movimento do polo da dor e do amor. Um exemplo, uma mãe que perde um filho, tem 2 filhos, por exemplo, e perde o mais novo. Toda vez que o mais velho passar por diversas etapas diferentes da vida, primeira escola, primeira entrada no ensino médio, primeiro vestibular, ela vai lembrar daquele que partiu, que ele poderia estar ali, entrando na faculdade, se formando. Se o mais velho vai casar, por exemplo, e ela está levando o filho ao altar, ela vai lembrar: o mais novo poderia estar aqui. Então ela é visitada quando aparentemente já estava elaborando esse processo, seguindo nos seus caminhos na vida. Ela é novamente tocada no coração por aquela saudade com um espinho que lhe atravessa a alma, mas com cheiro de flor. Então, esses polos em que a gente vai visitando ao longo da vida, quando a gente lida com essas ausências, faz parte. É um processo natural, não é uma doença. Também tem um fator que é interessante. A Elizabeth Kübler-Ross, que é muito citada nesses fenômenos de morte, ela é citada e os seus estágios, os famosos estágios, são comumente citados, né? Como, por exemplo, dizia ela que no contato com mais de milhares de pacientes moribundos em final de vida material, ela pôde perceber que eles tinham aspectos comportamentais em comum. E naquela época, ela vivia uma experiência profissional solitária porque não se dava voz nem vez aos pacientes moribundos. Ela trouxe humanização e deu voz àqueles seres que atravessaram a vida e que estavam nos seus momentos finais. E a partir disso, como forma de se tornar didática a experiência, ela dividiu em fases. A barganha, não me lembro da sequência, mas a barganha, a aceitação, a raiva, enfim. O que aconteceu depois disso foi que ocorreu um literalismo extremo, onde as pessoas se apropriaram dessas fases como regra e depois estenderam isso para os enlutados. Não quer dizer que as pessoas não passem eventualmente por essas etapas. No início de um diagnóstico de uma doença grave, algumas pessoas são tomadas pela incredulidade, que parece uma negação e que às vezes é necessária, até o nosso psiquismo conseguir elaborar essa realidade tão dura. Mas não é como um jogo de videogame, onde o enlutado precisa passar por cada etapa em sequência, para poder chegar ao final e ter o prêmio, que é conseguir viver em paz. Elizabeth Kübler-Ross fez isso mais numa proposta de tornar compreensíveis as experiências daqueles que se despediam da vida material. Mas isso foi tomado. E pessoas que conviveram com Elizabeth Kübler-Ross disseram que não era a intenção dela, que isso se tornasse um rigor teórico. Porque as pessoas abraçam isso. E o que é que está acontecendo, Jane? As pessoas estão chegando nos consultórios e dizendo assim: olha, estou me sentindo culpada porque não consigo passar da fase tal. Então, em cima de uma dor que ela já tem que elaborar, vem uma culpa por não estar conseguindo pular de fase.
E os espíritas ainda têm um fator complicador, que é, além disso, a questão da dificuldade de lidar sendo espírita, conhecendo a certeza da imortalidade. Então, são muitos aspectos envolvidos que nos convidam a refletir e sermos compassivos e termos amorosidade e compaixão com aqueles que atravessam essa experiência. Ter uma escuta, uma forma de escutar empática, entendendo que a pessoa vai sentir muitas vezes necessidade de falar de quem partiu. Também algumas pessoas sentem necessidade de se apegarem a alguns objetos materiais, como se fosse o medo de que a pessoa, de que a sua memória perca o contorno, percam as suas formas, e às vezes se apegam a foto, a um cheiro, a uma camisa. Às vezes é o tempo que ela precisa para depois ela ir aos poucos entendendo que não é fora, mas é dentro de si mesma que ela vai encontrar esse lugar de repouso dessa dor. Porque ela vai reposicionar essa pessoa para um lugar especial na sua vida, que precisa de tempo para se adaptar. E aí, por falar de tempo, tem uma discussão no meio científico entre se é legítimo ou não estabelecer tempo para o luto. Eu particularmente, depois de escutar pessoas que trabalham com lutos há muitos anos e que são pessoas que estão espalhadas ao redor do mundo, não existe um tempo. Agora, algumas pessoas sim vão precisar de ajuda especializada, quando elas durante um tempo muito grande não conseguem tocar a sua vida. Mas deixa eu dar um exemplo particular, se me permitem. Eu tive a oportunidade de conhecer uma pessoa que foi um grande ícone do movimento espírita baiano, no interior da Bahia, precisamente em Vitória da Conquista. Alfredo Prates Filho, carinhosamente chamado de Vô Filó, foi espírita aos 16 anos e desencarnou em sendo que por volta dos 98 anos ele já coordenava ainda grupos de estudos na Seara Espírita. E uma certa feita em visita a ele, na sua casa, no final de tarde, numa tarde fria de Vitória da Conquista, estávamos na sua casa quando de repente eu ouvi uma melodia na sala. E eu me aproximei e quando eu chego, a cena estava Vô Filó, até então, se não me engano, com uns 98 anos, lúcido, trabalhador espírita, debruçado sobre uma estante de madeira, cantarolando. E eu me aproximei e falei, vô, que música linda! E ele dizia, ô minha filha, de vez em quando eu ponho essa música para lembrar de Maria. Maria era sua esposa que havia desencarnado há mais de 40 anos. E ele dizia, que saudade eu tenho de Maria. Aquilo era saudade, era o luto. Alguém poderia dizer, espírita, 40 anos do desencarne dela, ainda se permitindo viver isso? Era amor, porque luto também é uma forma de se falar de amor. No luto podemos ser sim visitados, inicialmente, sobretudo, por essa polaridade da dor, do cheiro que faz falta, da voz no ouvido, das brincadeiras engraçadas, dos cantos, das brigas, por que não? Faz muita falta. Mas há momentos em que grava, por exemplo, das brincadeiras, das coisas positivas que se aprendeu com aquele que partiu. Aí a gente vai para o outro polo, o polo do amor, que nos dá um pouco de respiro diante dessa experiência da falta que o outro nos faz. Jane, como eu estou sem noção de tempo, estou sem relógio, quando faltar uns 10 minutos, você me avisa, porque às vezes eu falo demais. Pode e se alguém deixar. quiser colocar alguma coisa, a gente Nós também... temos aqui algumas. A Sinara, ela colocou duas mensagens. Ela disse que dizem que devemos viver o luto. Então, onde precisar que ele passou, ou seja, virou depressão. E também complementou que tem 12 anos da partida de meu filho, mas ainda tem dias que são bem difíceis. A doutrina tem me ajudado muito.
Então, sim. diante disso que ela colocou, eu queria te perguntar como que nós podemos ressignificar, estabelecer novas conexões com esse ser que partiu tão amado, né? Nos refazermos. Como dar esse passo? Então, como a gente falou lá no início, os irmãos da espiritualidade trazem inúmeras mensagens de consolo, anunciando que essa ruptura ela não é definitiva. Haveremos de nos reencontrar com esses seres que partiram. Joana de Ângeles tem umas mensagens interessantes em dois livros diferentes. Deixa eu ver se eu consigo encontrar. Um, se não me engano, é Luz nas Trevas e O Amor como Solução. Ela traz capítulos com o mesmo título, Qualidade. Apesar de terem teor diferente, mas no fundo ela fala da mesma coisa. Em outros ela fala triunfo da imortalidade, glória da imortalidade, sempre nos chamando para essa condição de que a morte ela é uma passagem, ela é um portal, né? É muito alentador saber disso. Mas as experiências iniciais de ruptura, elas são penosas mesmo, elas são dolorosas. O que é importante para a gente reconhecer, primeiro, é reconhecer essa dor em si, sem constrangimento. Porque dói, a ausência dói. Tem a ver com as nossas formas de vinculação, tudo bem. Joana de Ângeles, em um de seus livros, deixa eu ver, ela vai dizer, por exemplo, que a dor da ruptura de um ente querido, que nos rouba, que nos retira da convivência, é possivelmente a dor moto contínuo de maior duração. É a dor moto contínuo de maior duração. Ela nos chama a atenção para o reconhecimento de que é uma dor real. Em seguida, ela faz um alerta e nos chama a reflexão quando ela diz que graças ao apego e valor que se atribuem aos grilhões carnais, porque ainda tem a ver com a nossa experiência de exercitar as formas de nos vincular e de amar. Quando nós nos damos conta dessa dor, há uma necessidade seguinte de que a gente consiga adequar a nossa consciência a isso. É muito comum os enlutados dizerem assim, mas eu não consigo aceitar, mas eu não consigo. E durante algum tempo, elas relatam experiências como aquela, sabe quando você faz uma cirurgia de amputação, que as pessoas referem a um membro fantasma? Uhum. As pessoas sentem cócegas, sentem dor. É como se fosse um paralelo, uma comparação. Você viveu experiências ao lado de uma pessoa por 30, 12, 20 anos, num ritmo, num cotidiano, e que na ausência física da pessoa, é como se do ponto de vista da cognição, da mente mesmo, você precisasse de tempo, para readaptar-se. Por isso que, às vezes, algumas pessoas precisam de cuidados maternos mesmo. Às vezes, alguns enlutados, eles regridem emocionalmente, porque o luto nos faz romper com as nossas bases seguras. A pandemia fez muito isso. As nossas bases de segurança, elas foram quebradas, porque antes nós achávamos o mundo é um lugar seguro para estar. E a pandemia nos mostrou que não era assim. A gente tinha uma concepção, só se morre muito doente ou muito velho. E as pessoas foram muito cedo e muito rápido. Muito mais rápido até do que a nossa capacidade de compreensão pudesse alcançar. Então, ela gera uma instabilidade, uma crise em que a pessoa regride para condições emocionais que possam lhe dar mais segurança. Às vezes, um enlutado precisa literalmente de colo, de um lugar para recostar a cabeça e para se sentir seguro novamente. Porque é uma sensação devastadora.
de perda de chão, de equilíbrio, um abismo se abre. Mas isso é um tempo. Quem está próximo pode ajudar como? Não causando mais culpa. Porque imagina, Jane, por exemplo, nós estamos falando da morte por Covid, mas as rupturas e as partidas por mortes violentas, por exemplo, suicídio, existe uma culpa gigantesca em pais, por exemplo, de filhos que morreram pelo suicídio. Ainda mais sendo espíritas. E é muito doloroso não encontrar um colo amoroso e afetuoso. Muito antes encontrar julgamentos do tipo, você sabe que do lado de lá o sofrimento é muito maior, não é? É muito mais doloroso. E existe um mito que está sendo quebrado de que 90% das vezes você pode detectar sinais de que alguém está na iminência de tirar a própria vida. Porque esquecemos de falar dos atos impulsivos. Algumas pessoas podem se dar na condição de desistência da vida por um ato impulsivo e que não deixou rastros atrás. Então precisamos acolher, que é outro tabu nos meios espíritas. Certa feita eu soube de uma frequentadora de uma casa espírita que eu não frequentava, mas de vez em quando nós íamos lá nas doutrinárias, quando convidada, e aí eu soube que uma frequentadora havia desencarnado por suicídio, mas ninguém falou nada, nem menção na oração a essa criatura. Então é um tabu que precisa também ser falado para que a gente não cause dor maior nesses irmãos que sofrem duplamente, porque foi um desencarne, uma morte buscada, entre aspas. Então, existem alguns fatores que a gente pode ajudar, tipo não causando mais culpa. E aquele que se vê na condição de não saber lidar com aquilo, de buscar ajuda. A questão é que não se encontra respaldo, não se encontra um colo. Outro dia uma querida amiga me falava, quando nós falávamos sobre a experiência da partida do esposo, ela dizia, eu chorava muito. Eles eram trabalhadores espíritas, trabalhavam na mediunidade, e ela disse para mim que estava sentindo muita dor, doía demais a ausência dele. E ela conversando com um amigo, ele dizia duramente, mas você é espírita? Você ainda não saiu dessa condição? E ela disse que se sentiu assim. E foi sofrer em silêncio. E foi sofrer de forma solitária. A dor de um luto, por exemplo, assim como o amor, quando abafado, ele inflama, literalmente. Toda tensão tende à vazão, é uma lei da física. Tudo que é fortemente reprimido vai buscar uma fonte, um canal para se esvaziar. E às vezes o adoecimento psíquico, as crises de pânico, de ansiedade, os gatilhos, ou comer demais ou não comer nada, são formas de demonstrar esse sofrimento que está sendo ali calado e abafado. Então, primeira lição, o enlutado precisa falar. Precisa ser legitimado na sua dor também. Porque ainda existe, Jane. São aqueles que as pessoas dizem, ué, tantas pessoas sofrendo e você sofrendo pela perda de um gatinho, de um cachorrinho, que são os lutos por pet, por exemplo. E outras formas de luto, como o luto por a perda de uma casa, que pode ser encarado como apego aos bens materiais. Então, me permita só falar um trecho de um livro da Boa Nova, que eu acho fantástico, eu acho lindo, e que fala de luto. Lá no capítulo chamado Os 500 da Galileia, Humberto de Campos descreve a seguinte cena. Depois do Calvário, verificadas as primeiras manifestações de Jesus no cenáculo singelo de Jerusalém, apossara-se de todos os amigos sinceros do Messias, uma saudade imensa de sua palavra e do seu convívio. Isso era luto. A maioria deles se apegava aos discípulos, como que querendo reter
as últimas expressões da sua mensagem carinhosa e imortal, que é bem dos enlutados. Se apegarem àquelas rotinas que a pessoa que desencarnou tinha, ou aos lugares, ou aos hábitos, como uma forma de reter aquela sensação da pessoa por perto. O ambiente era um repositório vasto de adoráveis recordações. Os que eram agraciados com as visões do mestre se sentiam transbordantes das mais puras alegrias. Os companheiros inseparáveis e íntimos se entretinham em longos comentários sobre as suas reminiscências inapagáveis. Isso fala sobre as reuniões que se faziam para relembrar o Cristo. Porque também o enlutado sente falta e sente necessidade disso. Aí me faz lembrar uma canção da Marisa Monte, em que ela diz assim: deixa eu dizer que te amo, deixa eu pensar em você, isso me acalma, me acolhe a alma, isso me ajuda a viver. Isso é quase um hino dos enlutados. Mas qual a medida exata, né, poderíamos dizer? Joana de Ângeles e outros irmãos como Emmanuel falam, é uma aceitação sem revolta, porque a rebeldia, ela chega e afeta os seres que partiram de forma a causar sensações e manifestações desconfortáveis, porque eles estão libertos da carne, experienciando sensações de liberdade, granjeando uma experiência de liberdade e atingindo um patamar de visão da vida plena, ampliada, mas são tocados profundamente no coração pelo sofrimento dos que aqui estão. Mas chorar uma saudade é legítimo. Ninguém adoece por chorar muito, mas adoece por reter as lágrimas. Então chorar a falta e a saudade de alguém depois de 10, 20 anos é legítimo. São as oscilações da experiência do luto, que no começo a gente pode comparar com uma bola gigante que toma completamente a vida, onde nos faz não enxergar o que está ao redor. É como você colocar a palma da mão muito próxima do seu rosto. Você não consegue enxergar nada ao seu redor. Mas com o passar do tempo, buscando apoio, suporte, reconhecendo, acolhendo essa dor que existe, olhando para ela com coragem, entendendo que com o auxílio do alto e dos amigos, da família, daqueles que amam ao redor, você vai conseguindo afastar essa experiência, e aí quando distancia essa mão do seu rosto, você vai conseguindo enxergar novas possibilidades ao redor. Alguém falou sobre como saber se é uma depressão ou um luto. Elas são experiências muito, muito semelhantes. Mas a depressão, ela é muito característica. Ela tem algumas peculiaridades que o luto não tem. Então, na sensação, na percepção de que está difícil seguir a vida como antes, não está conseguindo dar o passo seguinte, porque demorar para dar o passo seguinte é uma experiência comumente observada no processo de luto. Mas há aqueles que ficam muitos dias sem dormir, e o sono é uma necessidade biológica. Muito tempo sem se alimentar a ponto de terem comprometimentos na saúde física. E aí é um caso a buscar uma ajuda profissional especializada. Mas o luto em si, ele não é uma doença. É isso que a gente precisa que seja compreendido. É uma experiência que dói, que nos obriga a um processo de readaptação, que para alguns chega mais cedo, outros chegam mais tarde. Mas não se penalizem se, por exemplo, se vêm depois de alguns anos pensando em alguém que partiu e aquele pensamento dói. Eu sou uma enlutada e vale destacar uma experiência que eu faço questão de divulgar. O Jardim das Oliveiras, que é um projeto do Alberto Almeida junto com os irmãos do Pará,
e também em parceria com a Associação Médico Espírita do Pará, criou um projeto que se chama Travessia Atravessando o Luto. As pessoas vão lá no canal do Jardim das Oliveiras e pode fazer inscrição. E aí você é colocado num grupo de WhatsApp, onde lá a gente participa de um grupo chamado de Escuta Empática. E nele, espíritas do Brasil e fora do Brasil, então, não só espíritas como pessoas de outras religiões, vão lá partilhar as suas experiências da falta dos entes que partiram. E é uma experiência de escuta sem julgamento. Apesar de nós escutarmos muitas pessoas falarem do constrangimento em não conseguirem lidar com as ausências, mesmo sendo espíritas, nós vamos entendendo que é uma experiência comum, que todos nós atravessamos e que precisamos nos acolher com amorosidade. Às vezes, a perda de um pai ou de uma mãe vai repercutir de forma diferente nos diferentes irmãos. Para um filho, há uma necessidade de falar muito sobre o pai que partiu. Para outro, pode ser incômodo ouvir muito sobre o pai que partiu. Para o outro, seguir a vida é uma forma de homenagear o pai ou a mãe que partiu. Há quem um outro filho possa julgar: ah, você não amava nosso pai, porque você já está se permitindo passeios, diversões. São formas diferentes de lidar com essa experiência, mesmo fazendo parte do mesmo ninho familiar. Porque o luto em família, ele é complexo porque ele não é o somatório de vários, né, aliás, ele é o somatório da experiência de vários lutos. Mas que cada pessoa vai ter isso de uma forma muito peculiar. Então, quando a gente via, e há relatos de que Jesus apareceu várias vezes antes da sua partida definitiva para as regiões superiores. E eu penso que talvez seja uma forma que o Cristo estava preparando os seus discípulos de paulatinamente irem aprendendo a lidar com a sua ausência, amorosamente. Mas nem sempre nós temos essa chance. Sim. De termos esse tempo, né, para nos preparar. Então, e você falou do tempo, realmente nós temos aí uns 10 minutos, e me veio aqui uma questão, né, ligada ao tempo. Sobre, muitas vezes a gente vê as pessoas que estão nesse processo do luto querendo atropelar muitas decisões, né? O que vou fazer da minha vida e querer. Nós vemos uns que demoram para tomar decisão e outros que já no mesmo dia já quer sair decidindo tudo. Como lidar com esse processo de decisões, com as coisas práticas, né? Nesse processo do luto. Olha só, ouvindo quem já trabalhou e pesquisou muito sobre isso, inclusive em universidades importantes. Agora, só trazendo um pouco para o campo da ciência. Sim. O que é dito? Que não tome decisões apressadas em menos de um ano. Isso é o que, por exemplo, alguns autores como William Worden, que é um grande teórico ainda vivo, que conviveu com Elizabeth Kübler-Ross, pesquisador de Harvard, que já recebeu inúmeros prêmios pelas contribuições dadas ao mundo no campo das pesquisas relacionadas ao luto, ele costuma dizer que ele, quando perguntado sobre isso, ele recomenda que não se tome decisões importantes em menos de um ano. Todavia, algumas pessoas não se sentem confortáveis em determinados contextos. Então, acho que o que é mais importante considerar é como a pessoa se sente. Se ela tiver condições de pensar de uma forma mais racional do que emocional, para se livrar de um peso, de uma saudade, por exemplo, porque olha só, hoje nós temos a oportunidade, pelo WhatsApp, pelos recursos da tecnologia, de termos acessos a lembranças das pessoas que partiram com mais rapidez.
Antes não. A gente tinha que ligar, por exemplo, fita VHS, fita cassete. Hoje você pega um áudio de WhatsApp e você escuta a voz da pessoa, né? Então eu vi, por exemplo, experiência de pessoas que disseram assim: eu passei um tempo sem escutar porque me doía. Com o passar do tempo eu fui percebendo e ouvindo aos poucos e foi se tornando suportável. Foi se tornando suportável entrar no quarto do meu filho, na casa dos meus pais. Há quem disse, a gente reuniu os filhos e viu que ia vender a casa. Outros disseram não, a gente se permitiu se dar mais um tempo, para que a gente pudesse ancorar as nossas memórias, sabendo que a memória não está ali na casa, ela está em nós, mas que às vezes é um canal que a gente precisa para assentar essa memória afetiva. Algumas pessoas precisam de rituais, precisam de montar um altarzinho com a foto da pessoa ou com as flores que a pessoa gostava, até que depois ela vai percebendo que não precisa disso. Então, eu recomendaria que a pessoa observe a si mesma, se permita. Nas semanas iniciais, no primeiro mês, até o terceiro, sexto mês, é muito doloroso ainda. Então, se observe, perceba-se, vá buscando a ajuda de quem está do seu lado, quem suporta ouvir você falar. Quando a gente fala, a gente edita os nossos sentimentos. Há quem se harmonize, se equilibre escrevendo sobre a pessoa que partiu. Há quem crie blogs, por exemplo. E tem uma coisa interessante, Jane, as pessoas não sabem, você pode criar um herdeiro digital. Porque a gente sai criando conta nas redes sociais e esquece que quando a gente parte, é um protocolo muito grande você cancelar uma conta. Porque quem fica precisa provar que aquela pessoa já não está mais aqui na Terra. Então você pode eleger, por exemplo, no Facebook, tem um item lá, acho que sobre segurança é um item lá, gente, de configurações que você pode escolher alguém em vida que possa administrar a sua conta caso você parta daqui. Então você já deixa menos tarefas para os enlutados, que além de darem conta das questões habituais do cotidiano, às vezes precisam lidar com situações que são penosas. E aí há outro adendo. A gente pode falar sobre as nossas experiências quando partirmos e deixar programado para quem fica, que isso é alentador também para os enlutados. Como gostaria que fosse o velório, com quem gostaria de deixar suas plantas, seu cachorrinho, sua casa, o que gostaria que fosse feito com as coisas materiais que aqui vão ficar. Isso ajuda nas tarefas dos enlutados para se readaptarem a essa vida, porque fica a sensação de que estão fazendo um agrado a quem partiu. Isso é alentador também. Então, recomendaria isso. Observe a si mesmo como se sente. Não vá em roteiros prontos, que a gente acredita e algumas pessoas estabelecem scripts para o luto. Não existe script. Cada um vai criar o seu. Cada um vai ter a sua forma de homenagear quem partiu. Homem não pode chorar muito, porque fica estranho. É como se fosse modismos, scripts para o luto. Mas cada um vai viver do seu modo. Porque isso fala da sua relação peculiar com quem se foi. Verdade. Cada um vai trilhar, né? Vai trilhar a o sua seu caminho. dor, o seu momento. Você falou de grupo, né? Lá do Jardim das Oliveiras. E nós temos aqui em Campo Grande, eu vou deixar a dica aí para quem está assistindo a nossa live e depois vai assistir. Compartilhe com seus amigos, com as pessoas que estão passando por este momento. Nós temos o GAEP, que é um grupo de apoio espiritual às pessoas enlutadas. É aqui em Campo Grande, na rua Dom Aquino 431. Funciona todos os sábados às 9h30. É na Arte Técnica. Que maravilha. Que maravilha, Jane. Muito bom. Parabéns. E lá reúnem-se pessoas de todos os credos, de todas as religiões, né? É um grupo de autoajuda, é o propósito que você falou. Ajuda muito, ajuda demais essa experiência, saber que não está sozinho, isso é alentador. Saber que vai ser falado sem ser julgado.
saber que vai falar dessa dor, chorar essa dor sem ser punido, sem ser criticado, porque faz parte da nossa experiência humana, dessa trilha nossa, em direção ao nosso aperfeiçoamento, porque ainda estamos aprendendo a amar, por isso que nos apegamos em demasia. Mas Deus é amoroso e bom e nos entende nas nossas dificuldades, na nossa ignorância. Então não devemos julgar, mas acolher. Dor não se compara, se ampara. E assim, eu assistindo aqui você falar a respeito de vários aspectos, né, tão importantes, um aprendizado ficou para mim. Esse amor e esse cuidado, né, essa gentileza na sua fala. Eu pude sentir aqui, acredito que as pessoas que assistiram também, a sua amorosidade, seu acolhimento. Então, eu acho que isso é o principal aspecto que a gente deve ter para conosco nesses momentos do luto e para com as pessoas que estão à nossa volta. Não se cobrar muito do outro e sentir. Quando meu pai desencarnou, há mais de 10 anos atrás, foi um momento muito sofrido na minha vida, né? Eu lembro que eu chorei um ano inteiro, todos os dias, parecia um ritual. Chegava do serviço, morava num prédio, eu ia lá na janela e chorava. Aquilo para mim era o meu momento. E o que eu posso dizer depois de 10 anos? Que essa saudade, ela não passa. A gente acostuma a conviver com ela. Então, quem às vezes está esperando passar a dor, passar a saudade, não vai passar. Porque é amor, é porque valeu a É pena, amor. Sim. né? E hoje A eu já gente consigo falar sem chorar. E é isso, o seu exemplo é fantástico, Jane. A gente enterra os corpos, mas não enterra o sentimento. E eu gosto muito de música, eu me lembro de outra música, acho que é do Skan, que diz assim: enquanto eu estiver morto, suplico que não me mate dentro de ti. As pessoas não morrem dentro de nós. Então, é esse lugar, esse espaço, esse tempo que a gente precisa para reposicioná-las. A falta dói muito. Não ter ali aquele cheirinho. Até hoje eu guardo um vidrinho de perfume da minha bisavó. Quando eu quero lembrar dela, ela era uma idosa muito cheirosa. Eu vou lá, sinto o cheirinho dela e as memórias, elas vêm e dão um alento no coração. Então, assim, como você falou, Jane, tão bem, seu exemplo foi bem-vindo, que a gente não cura luto porque o amor continua conosco. O amor continua. Então, assim, ninguém vai estar enlouquecendo, como a gente escuta muita fala, eu acho que eu vou enlouquecer. Não vai enlouquecer. Isso faz parte desse processo, desse tempo que cada um sabe o seu. Cada um tem seu próprio script para homenagear aquele ser que se foi. E que está lá aguardando também, com muita ansiedade, a possibilidade desse encontro no tempo aprazado por Deus. Até lá, cada um encontre a sua forma de homenagear quem se foi. Eu ouvi certa feita, acho que de Karnal, aquele psicanalista, filósofo, dizendo que ele homenageava a mãe dele quando tinha saudade, colocando uma mesa de jantar, que ela gostava das mesas bem postas, e ele dizia, toda vez que ele coloca, ele lembra da mãe dele, e é uma forma de homenageá-la. Algumas pessoas podem dizer, minha mãe adorava orquídeas, então as mantenho sempre em casa, como uma forma de homenagear. Mas cada um vai encontrar o seu jeito, entendendo que nós somos seres espirituais, mas em experiências humanas. E o amor, o exercício do amor é uma condição nossa ainda de aprendizado, por isso que nos apegamos. Mas vamos aprender um dia a amar sem sofrer. Há um amor que liberta, né, que nos solta, não que contrai, mas ainda estamos nessa trilha aprendendo a amar, não é? E é isso. Não sei se Bom, quanto tempo nós temos. o nosso tempo chegou ao fim, né? Agradecemos imensamente a acolhida, Liliana, né? Eu Essa que agradeço. disponibilidade, essa oportunidade de trazer essas flores, essa luz para tantas pessoas que vão assistir ainda essa live, vai ficar gravada, vai para o nosso canal no Facebook também.
Então, gratidão, que Jesus te abençoe imensamente, que você possa ser esse anjo, né, continuar sendo esse anjo na vida das pessoas nesse momento, nessa travessia tão difícil. Eu que Gratidão. agradeço. Gratidão a vocês e parabéns pelo trabalho tão bonito que vocês fazem. Gratidão mesmo. E pela oportunidade de falar sobre isso. Muito obrigada a todos que participaram conosco. Um grande abraço e uma boa noite a todos. Grande abraço, Liliana. Até a próxima. Muito em breve. Até. Abraço, beijo. Tchau, querida. Tchau, tchau.